É interessante que a dependência tecnológica ainda não é caracterizado como uma disfunção, né, dentro de um padrão que seja a ponto de ter nome no CID-10, ou seja, no Código de Doença Internacional da Organização Mundial de Saúde, nem ainda no DSM, que é a classificação americana. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um problema. Enquanto eles discutem lá qual é o protocolo exato para dar um diagnóstico, a gente sabe que o problema avança. E o problema avança e ele já está lá no DSM como algo ligado ao uso abusivo de jogos ou de comportamentos abusivos. Então, assim, é um transtorno moderno que ainda a gente tem muito que estudar. A dependência tecnológica, ela caracteriza-se por um padrão de comportamento onde a pessoa tem uma preocupação excessiva com o uso da tecnologia, impulso de usar essa tecnologia e também um comportamento que faz com que ela use mal essa tecnologia a ponto de trazer problemas no seu dia a dia, seja na vida profissional, seja na vida afetiva ou social. Quer dizer, já traz um problema. Para a gente ter uma ideia, hoje a gente considera mais ou menos, é claro que não é um padrão exato, que o uso acima de 3 horas já é um uso excessivo. Hoje a gente sabe, por exemplo, na Inglaterra, 25% mais ou menos dos jovens, tanto mulheres quanto homens, usam bem mais do que 3 horas. Só para ter uma melhor ideia aqui no nosso país, a gente, antes da pandemia, estava usando uma faixa de 8 horas por dia de rede social. Aí a gente já vê que a coisa ultrapassa e muito o que seria saudável. E antes que as pessoas perguntem, crianças não devem ter acesso a celular, no mínimo, mas assim, antes de 2 anos. Nem pensar, eu diria que antes dos 5. Mas vamos lá, se a mãe está muito pressionada, antes dos 2 não tem negócio, não pode ter negócio. A gente não pode esquecer que os grandes fundadores de toda essa era tecnológica, o pessoal do Vale do Silício, hoje matriculam seus filhos em escolas que não utilizam a tecnologia no ensino, pelo menos do primeiro ciclo, né? Do que a gente chamaria aqui do fundamental. Eles preferem que seus filhos brinquem não com tablets ou computadores, mas com brincadeiras que a gente brincava lá atrás. Se eles pensam isso, eles devem ter um bom motivo. Então vamos lá. A dependência tecnológica, ela guarda uma relação muito grande com dependência de jogos ou qualquer outra dependência. O que significa isso? Toda vez que uma pessoa tem uma dependência, ela passa a viver em função da sua dependência, e isso pode ser para substância, como cocaína, como álcool, como qualquer droga bioquímica, né? Bioquimicamente falando, como também pode ser comportamento. Comportamentos também viciam. E no caso da dependência tecnológica não foge disso. Então a gente tem uma alteração cerebral muito grande, principalmente na área frontal. Por quê? Porque a área frontal é a área que você faz a parte executiva, racional, é aquela que você pondera. Então, pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de alteração na região frontal, seja como, por exemplo, o pessoal que tem TDAH, seja porque a pessoa tem um transtorno de impulsividade, são pessoas muito mais vulneráveis a desenvolver esse tipo de dependência ou qualquer outro tipo de dependência. Então, essas pessoas começam a ter pensamentos obsessivos o tempo todo relacionado ao uso da tecnologia, seja ela para jogos, seja ela para rede social, seja ela qual for. Essas pessoas começam a ter impulsivamente, entram nesse jogo ou nessa tecnologia e não conseguem sair, acham que vão ficar por 1 hora, 2 horas e não conseguem. E quando elas não são impedidas de alguma maneira de ter acesso, ou porque o computador quebrou, ou porque o celular quebrou, ou porque perdeu, elas praticamente têm sinais de abstinência mesmo. Ficam irritadas, ficam agressivas. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a dependência tecnológica existe. Para vocês terem uma ideia, hoje
o tratamento que é feito é muito à base de uma substância chamada bupropiona. A bupropiona, ela produz dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é a substância que faz o lobo frontal, né, funcionar mais. Então ele fica mais centrado, ele tem tendência a diminuir essa impulsividade, entrar numa coerência. Isso é um dos tratamentos, mas o tratamento mesmo é comportamental, é a mudança de hábito nesse aspecto. E, pasmem, os spas que mais crescem hoje no mundo ocidental são os spas de detox para a tecnologia. Então, as pessoas pagam, e pagam caro, para ficar 15, 20 dias longe de qualquer tecnologia. Os primeiros dias são terríveis, porque eles têm abstinência como qualquer dependente de qualquer substância. E depois eles começam a descobrir que existem muitas outras coisas além da tecnologia. A tecnologia é uma coisa que está trazendo quase uma atrofia, né, dos nossos sensores de maior desenvolvimento de raciocínio. Por quê? Porque o lobo frontal ele fica à mercê desse descontrole. E é ele que faz com que a gente possa pautar melhor nossa vida. Então, a gente, para ter uma ideia aqui no Brasil, antes da pandemia, como eu falei, 8 horas. Hoje, eu acredito que seja mais. É um uso para lá de abusivo. Se a gente for falar assim, qual é o tempo? O ideal é que seja 3 horas por dia, que não passe disso. Estou falando ideal, porque ideal é 2 horas. Né? Então a gente tem que estar muito atento, porque é uma realidade que está se impondo. Todos os jogos, todas as redes sociais, tudo é feito com muito conhecimento científico. Essas pessoas que criam esses aplicativos sabem exatamente o que captura o cérebro e o que faz com que acione o nosso sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? É um circuito cerebral que é ativado e libera dopamina e faz a gente sentir prazer imediato. Não é por outra razão que quando você posta alguma coisa e vê lá um número de cliques subir, você tem um prazer. Aí você quer mais e mais e mais. E muita gente hoje posta alguma coisa, não tem cliques, tira e bota outro. Isso já é um comportamento extremamente disfuncional. Porque se você tem uma rede social, é para você botar aquilo que você acha que deve botar. Se as pessoas vão gostar ou não, a gente não sabe. Mas nunca se torne dependente de aprovação externa, porque isso, com certeza, a médio e a longo prazo, vai trazer um comportamento, um vazio insuperável, que incondicionalmente vai evoluir para um quadro de depressão. Então, fica a dica, se você está começando a achar que está dependente, está na hora de rever o seu comportamento, os seus conceitos e se cuidar, porque como qualquer dependência, a dependência tecnológica leva à depressão.